Celebrações em Sderot e na Cisjordânia pela libertação de mais reféns israelitas e prisioneiros palestinianos. A União Europeia reforça apoio militar à Ucrânia e quadruplica o orçamento para a formação de soldados. Finlândia ordena o fecho da última fronteira terrestre com a Rússia. Helsinki acusa Moscovo de estar a criar uma crise migratória. Relatório sobre discurso de ódio conclui que as mulheres são as principais vítimas e apela a uma maior vigilância das autoridades. Centenas de palestinianos juntaram-se nas ruas de Ramallah na noite de terça-feira para receberem 30 prisioneiros palestinianos libertados por Israel na última troca com reféns israelitas. Este foi o quinto dia da trégua temporária entre Israel e o Hamas, depois de ter sido acordada uma prorrogação de 48 horas. As brigadas Al-Qassam, braço armado do Hamas, publicaram um vídeo mostrando multidões em Rafah à espera das carrinhas à chegada ao ponto de encontro, onde os militantes entregaram 12 reféns à Cruz Vermelha. Em Sderot houve aplausos e grandes celebrações entre os israelitas, reunidos para a chegada dos reféns libertados. O Hamas e outros militantes ainda mantêm cerca de 160 reféns dos 240 capturados no ataque de 7 de outubro no sul de Israel. Um porta-voz do governo israelita diz que Israel estará aberto a mais 5 dias de trégua sob o atual acordo de troca de reféns e prisioneiros. O Programa Alimentar Mundial aproveita a pausa para fornecer alimentos desesperadamente necessários a mais de 120 mil pessoas em Gaza, mas reitera que os fornecimentos são insuficientes para fazer face ao nível de fome. Hundreds of thousands that are facing an immediate risk of starvation. WFP hopes for the extension of this pause, which offered a window of relief that could pave the way for longer-term calm. Safe and impeded humanitarian access cannot stop now. Embora pareça haver vontade de prolongar a trégua, que deverá terminar após mais uma troca de prisioneiros na noite desta quarta-feira, o primeiro-ministro israelita diz que a guerra será retomada até à destruição do Hamas. A União Europeia quadruplicou o orçamento para a formação de soldados ucranianos, aumentando para 255 milhões de euros o investimento no reforço dos quadros das Forças Armadas da Ucrânia. Desde o início da guerra que a União Europeia se tem destacado na formação de militares e já preparou 34 mil soldados ucranianos para combater contra a Rússia na linha da frente. O total investido por Bruxelas em apoio militar a Kiev já ultrapassa os 25 mil milhões de euros, que para a diplomacia europeia não são suficientes. They know that we have to do more and faster, because for sure Putin will use the winter to continue unleashing terror on civilians in Ukraine and attacking its energy infrastructure. Na linha da frente, o receio dos bombardeamentos e a destruição das infraestruturas transferiu uma boa parte da vida para baixo de terra. O exemplo chega da cidade de Huliapole, na região de Zaporígia, onde uma série de bunkers com aquecimento, comida e energia se tornou num ponto de encontro para a população local. A guerra trava-se em várias frentes e Kiev anunciou que a esposa de Kirilo Budanov, o líder do Serviço de Informações das Forças Armadas, tinha sido envenenada e estava a receber tratamento hospitalar por contaminação com metais pesados. O general tem desempenhado um papel-chave nas operações militares contra a Rússia, mas não existe nenhuma indicação de que tenha sido ele o alvo do envenenamento. Declarações do secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, sobre a guerra na Ucrânia geraram um debate entre analistas sobre se estará em curso a discussão sobre rever o apoio ocidental. Antes de uma reunião dos ministros dos negócios estrangeiros da Aliança em Bruxelas, Stoltenberg realçou que a Ucrânia já recuperou metade do território que a Rússia tinha ocupado desde fevereiro de 2022. I was left wondering, why did he say that Ukraine had already recaptured 50% of its territory? And I was thinking to myself, well, is this a sign that maybe NATO is thinking about the future of Ukraine? Apesar de todas as garantias oficiais de apoio contínuo à Ucrânia, haverá membros da NATO desiludidos com o resultado da contraofensiva da Ucrânia.
Outros líderes estarão a focar a atenção na guerra entre Israel e o Hamas. Cada vez se fala mais de uma certa fadiga sobre o impasse nesta guerra. Alguns analistas consideram plausível que aumentem os esforços para convencer a Ucrânia a iniciar negociações com a Rússia. Depois do encontro bilateral no final da reunião da NATO, o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, e o da Ucrânia, Dmytro Kuleba, negaram que seja esse o cenário. I don't see any sign of members having what you call fatigue. Everybody is concerned. Everybody recognizes the successes of the Ukrainians, and I am sure the member states will continue supporting Ukraine because it's an existential issue for us. We cannot afford to get tired. Por seu lado, o presidente russo Vladimir Putin também parece não ter pressa para iniciar negociações. Os analistas consideram que seria muito difícil para o presidente ucraniano aceitar perder soberania territorial. Volodymyr Zelensky exige que o país tenha as mesmas fronteiras que existiam antes do ataque de 2014 à Crimeia. I think some European countries would accept the exchange of land for peace. But this is very complicated, highly political, highly emotional. But President Zelensky himself would be the person who would have to make this decision, but it's a kind of treacherous decision as well. Estados Unidos e União Europeia estão a tentar ultrapassar os obstáculos logísticos e orçamentais para manter a ajuda militar à Ucrânia e mantêm a promessa de integrar o país na NATO após a guerra. A Finlândia vai fechar a última fronteira terrestre que mantém com a Rússia depois de ter encerrado este mês 7 das 8 fronteiras com o país. A decisão foi agora anunciada pelo primeiro-ministro Petteri Orpo, que acusa Moscovo de estar a criar uma crise migratória como retaliação pela entrada da Finlândia na NATO. Orpo culpa Moscovo pela chegada maciça de migrantes do Médio Oriente e de África através das fronteiras com a Rússia. Diz que a Rússia os está a empurrar para a fronteira como provocação a Helsínquia. Só este mês, mais de 900 migrantes passaram pela fronteira. A última passagem será encerrada a 13 de dezembro. Um bloqueio por parte de camionistas polacos de um dos postos fronteiriços mais importantes entre a Polónia e a Ucrânia está a causar grandes perdas e a provocar filas intermináveis, sendo que se acumulam já cerca de 2.700 caminhões, com os condutores a enfrentarem a fome e o frio. 2 camionistas ucranianos já morreram nas filas. Ситуація важка. Процедура, яка раніше займала 10-15 годин, зараз займає тиждень. Тобто оцінити це теж нелегко, тому що умови нелюдські. O bloqueio está a comprometer o esforço de guerra da Ucrânia com a Rússia e a atrasar a chegada de ajuda humanitária. Os camionistas polacos decidiram começar o bloqueio porque veem nos colegas ucranianos uma ameaça ao seu negócio e sentem que a União Europeia os está a deixar para trás. Por razões de saúde, o Papa Francisco cancelou a viagem ao Dubai, onde deveria participar na COP28. Segundo o Vaticano, Francisco está a melhorar de uma gripe e de uma inflamação do trato respiratório, mas os médicos aconselharam-no a não viajar para o Dubai. A visita do Sumo Pontífice da Igreja Católica aos Emirados Árabes Unidos deveria decorrer de 1 a 3 de dezembro para discursar na Cimeira, reunir-se com líderes mundiais e inaugurar o primeiro pavilhão da fé numa COP, mas a sua condição de saúde impossibilita a viagem. Começaram as alegações finais do maior julgamento de ativistas pró-democracia em Hong Kong. 47 arguidos estão a ser julgados, são acusados de violação da Lei de Segurança Nacional e enfrentam penas de prisão perpétua. Este caso tornou-se para os opositores à tomada do território por Pequim o símbolo da criminalização da dissidência em Hong Kong. É também o maior julgamento de ativistas pró-democracia desde que o território foi devolvido pelo Reino Unido à China em 1997. Estão já sãos e salvos os 41 trabalhadores que estavam presos num túnel na Índia há mais de 2 semanas, segundo confirmou o governo de Nova Delhi.
A viragem decisiva no salvamento do grupo de homens aconteceu com a abertura de um túnel vertical até ao local onde os trabalhadores estavam presos. We are near a breakthrough. अभी हम 58 मीटर पे हैं. पाइप पीछे से पुश होता गया है with the help of the auger machine, the pressure of the auger machine, and we are hoping another 2 मीटर तकरीबन लगेगा और अंदर पुश जब होगा तब we could say that आर पार हो गए हैं. A Índia estava a suster a respiração pelo destino dos 41 homens que ficaram presos no dia 12 de novembro, quando uma porção do túnel de 4,5 km que estavam a construir se desmoronou a cerca de 200 metros da entrada. O discurso de ódio prolifera nas redes sociais e as mulheres são as principais vítimas. A conclusão é de um relatório da Agência para os Direitos Fundamentais da União Europeia, que analisou mais de 1.500 publicações em redes sociais na Alemanha, Itália, Suécia e Bulgária e concluiu igualmente que as ferramentas de moderação precisam de ser consideravelmente melhoradas. A falta de acesso aos dados foi um dos problemas encontrados e deixou de fora do estudo as publicações de Facebook e Instagram. De acordo com o estudo, o discurso de ódio é dirigido sobretudo a mulheres com linguagem abusiva, assédio e ameaça de violência sexual. Pessoas de descendência africana, ciganos e judeus também são particularmente afetados pelo problema, nomeadamente através da disseminação de estereótipos negativos. O relatório apela a uma maior vigilância das autoridades para evitar eventuais violações de direitos fundamentais.